De boa? De boa. Tá, então beleza. Bem, vou só falar de novo. Eu acho que a É carga porque está. esse seminário dele, ele pede pra gente, por exemplo, além de resolver a questão, ele pede que a gente faça um. Como é que eu vou te explicar? Uma breve apresentação da gente fazendo a questão e explicando o porquê de tal coisa, entendeu? Aham. Aí é basicamente isso que ele pede pra gente. Aí por isso que eu até só pedi pra poder gravar. Claro, não, tá certíssimo. Eu esqueci de pôr pra gravar. De boa. Mas o negócio é esse, então. Só para tu lembrar que a gente, por problemas de não conseguir usar simetria, vamos ter que usar a lei de Coulomb. E a lei de Coulomb tem essa questão de você ficar tentando escrever várias variáveis numa só. Beleza. Então agora a gente vai tentar fazer isso aqui. Se der certo, deu. Se não der, ferrou. Uhum. Ó, tá aqui a linha e o ponto onde eu quero calcular o campo na mesma direção da linha. Isso é interessante, porque não é normalmente assim que aparece pra gente. Então, ó, aqui ele está definindo algumas coisas. A distância que localiza o dq, ou seja, qual das várias variáveis que vai aparecer no, na nossa equação ali, de todas elas, a que localiza o dq em relação ao referencial é x', tá? Porque vai ter x, vai ter x', vai ter p, vai ter uma carambada de coisa, tá? Vai ter xp, vai ter muita coisa. X é o eixo, 0 é o referencial, então a distância da carga até o referencial estou chamando de x'. Claro que aqui é só um exemplo, tu vai ter que pegar toda essa extensão para fazer a conta, tá? Uhum. Beleza. Note que, uma vez que a carga é homogênea, né, é o caso do teu problema, uma vez que a carga é homogênea, me parece pelo menos, deixa eu ver aqui. Sim, é homogênea. Já que a carga é homogênea, então tu pode dizer que a carga, bem, um pedaço de carga, pelo menos, é a densidade vezes um pedaço de tamanho, ok? Uhum. Mas se tu somar todos os pedacinhos de tamanho que tem uma mesma carga, tu vai ter a carga total dessa barra. B. A distância que localiza o ponto de observação, ou seja, onde eu quero medir, esse XP, ok? E o que é esse XP mais L, XP mais L2? Isso aqui muito provavelmente vai estar associado com os limitantes da integral, tá? A distância da lei de Coulomb, distância, deixa eu estar vendo o que eu estou fazendo, sim. A distância da lei de Coulomb, distância de Q e o ponto de observação. Sim, é aquilo que eu te falei. Aquele R quadrado na parte de baixo da lei de Coulomb, que deve estar lembrando daquela equação que aparece o tempo todo, ela é a distância sempre de uma carga em específico até o ponto onde você quer medir o campo que aquela carga criou. Então, beleza. Vamos continuando aqui. Essa figura aqui é para outra questão, tá? Não é dessa que é o problema. Pra próxima. Porque, às Mas, vezes o LaTeX faz umas merdas assim que eu fico putaço também quando eu tento resolver e não consigo. Porque e as figuras vão para cada uma para um lugar diferente. A direção do campo está desenhada nas figuras. Ok? Tu olhar aqui, a direção do campo é essa coisa aqui, tá? Porque quando tu desenha o campo, tu vai fazer isso no seminário. Quando tu desenhar o campo, tu vai sempre desenhar, vamos dizer assim, a resultante dele no ponto que você quer medi-lo. Então, esse Ezão aqui é a resultante. A contribuição de todas as carguinhas aqui. Beleza, não se esqueça de sempre desenhar o campo. Frequentemente haverão simetrias. Não é o caso aqui, né? Infelizmente, como eu havia previsto. O elemento diferencial do campo gerado por dq é. Então, isso aqui é a lei de Coulomb numa forma diferencial. Em vez de eu ter o eu, tenho um dq. Por que eu tenho um dq, né? uhum. Porque eu estou calculando um diferencial de campo, a contribuição de uma carguinha diferencial. Então eu estou chamando de D de diferencial na frente. E aqui o mesmo coisa aqui, ó, dq 4πε0, né? Se tu lembrar da lei de Coulomb do campo elétrico, né? É Q Uhum. em cima. Aqui eu tenho dq porque eu estou falando de um pedacinho infinitesimal de carga. 4πε0, a constante elétrica, xp mais L menos x'. Mas que desgraça é essa? Bem, tu tem que lembrar que isso aqui, cara, é basicamente a distância da carga que você está pensando até o ponto onde você está medindo. Uhum. Então,
note bem, se eu estou falando desse ponto aqui no desenho, onde está a carga que eu estou medindo no momento, o efeito dela neste ponto aqui, note que a distância é o quê? Note que a distância É XP. tem XP aqui, né? Mas veja que na equação, ó, Então, tem um é XP, XP mais L menos X'. isso. Mas de onde mais L menos X', né? É, Porque essa parada toda mede L. Okay? uhum, Só que eu estou medindo uma carga que já está a X' de distância da origem. Então, com certeza, a distância está associada com L, né? uhum. L menos X', então vai estar relacionado a essa distância. XP, na verdade, meu velho, é a distância do fim da distribuição até o ponto onde eu estou Sim, calculando o sim. campo, tá vendo? Sim. Pois é. Então, por isso que deu exatamente isso. Né? XP, ou seja, essa distância aqui, mais L, essa distância toda, menos o Menos X'. o Daí só X'. sobrou isso aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Uhum. Beleza. Cara, eu estou falando essas coisas bem banal, mas porque, novamente, parece óbvio aqui. Não é Uhum. óbvio. Tá? Agora, o que é essa desgraça aqui do lado? É esse caso aqui. Que é o caso onde nós temos metade de uma distribuição para o lado e metade para o outro. Não é o que a gente quer no momento, tá? Não é o que a gente quer no momento. Eu acho que o primeiro caso é mais interessante para isso que nós estamos vendo agora. Uhum. Daí, bem, nós estamos integrando de 0 a L por quê? Porque se a gente está procurando o campo que afeta esse ponto aqui, nós estamos procurando um campo criado por toda a distribuição L de carga. Uhum. Okay? Então, essa integral aqui é meio chata de resolver, né? Então, tem que fazer umas simplificações aqui. A gente vai chamar de U, a parte aqui de baixo. Daí, a hora que deriva, du vai virar alguma coisa que mais interessante para o nosso caso. Né? Lembrando o seguinte, né? Que o cara, ele comeu bola aqui no segundo. Ele esqueceu de transformar o dq nisso aqui, ó. Lembra que eu falei que tu tinha que transformar um monte de variável numa coisa só? Sim, Ele sim. está aqui neste ponto do problema reescrevendo o dq, o infinitesimal de carga que aparece naturalmente na lei de Coulomb, por lambda dx', por um termo de tamanho dado pela, pela variação do tamanho dessa minha distribuição de carga, que é o x', né? Porque pense, se o x' for zero, o que vai acontecer? Não tem carga. Né? O x' tem que ter um tamanho de zero, no caso aqui de 0 a L. Então, se existe um x', se existe uma distância da origem até um final de um local onde há carga, existe carga. Se o x' fosse zero sempre, não haveria carga. Então, por isso que este dq vira lambda x'. E daí, já que tem x' aqui na parte de baixo, fica até razoavelmente fácil integrar, né? Porque tu vai chamar de essa parada toda aqui. Daí vai aparecer x' já no próprio U, tu deriva para encontrar o diferencial. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Bem de boa. Tu saberia fazer essa integral aqui? Uhum. Saberia. Então tá bom. Então tá muito bom. A hora que integra essa coisa aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. Claro, tu tem que só tomar o cuidado desses pontinhos aí, né? De onde até onde. Tudo vai depender do que tu definiu pro teu problema. Uhum. Então, tá feito. Eu acho que o meu medo maior é definir, foi onde que o senhor falou, esses pontinhos de onde até onde Mas e é sempre esse problema. Toda vez que eu vou dar aula, eu esqueço qual é o X, qual é o X', eu fico puto no meio da aula. Se tu define isso bem no começo, tu vai fazer um ótimo seminário, tá? Então, uhum. ver e rever esse PDF, ver e rever a aula, para lembrar o que significa cada coisa. Uhum. Então, é isso. Daí, não é o nosso caso aqui, porque nada não está escrito no enunciado que o XP é muito maior que o L, tá? Tem nada falando sobre isso aqui. Mas se fosse, daria para dar uma boa simplificada no problema, mas não é o caso. Agora, ainda não é o nosso segundo caso, eu acho que o nosso segundo caso a gente pode fazer por lei de Gauss mesmo.
né? Porque dava para fazer desse jeito aqui também, se for. Pode ser. Mas tem um jeito mais simétrico ainda que esse. Então, note que nesse caso aqui, 2.14, ele não vai ter contribuições em X. Uma barra que tem um ponto que tu está querendo medir o campo exatamente no meio dela, que é o caso ali da tua figura, não vai te causar contribuições no eixo X por simetria. Só vai ter as contribuições em Y se somando aqui, ok? Isso é óbvio para ti, né? Daí aqui vai estar toda a explicação, né? Mas o que eu quero que tu note é o seguinte aqui, ó. Essa resposta aqui. Lambda sobre 2π0 YP. O que é YP? É a distância até o fio. Do ponto até o fio. Cara, essa expressão, ela aparece por lei de Gauss. Então, sabe o que eu vou achar, o que eu como professor acharia muito legal que tu fizesse? O primeiro fio, que eu estava te explicando agora, tu faz por lei de Coulomb, e esse segundo tu faz por lei de Gauss. Entendeu? Não sei se o professor disse que tu pode resolver por lei de Gauss. Não, mas... ele não disse, mas como ele deu as duas matérias, eu acho que é de boa usar, entendeu? Certo. Então, beleza. Então vamos... o do lei de Gauss eu não vou usar o PDF aqui porque é mais rápido, tá? Só vou te mostrar como é. Vamos lá. Só um segundo para abrir o Python. Python. Vamos ver aqui. Beleza. Por hora eu vou ignorar essa parada aqui. A parte de cima? Vou ignorar, porque agora eu tô pensando. Depois a gente vai fazer a parte de cima pro nosso caso ali. Agora eu quero. Porque já tá feito, né, lá no PDF, qualquer coisa. Agora eu quero fazer isso aqui, tá? Por lei de Gauss. Então, tu tem que pensar, quando tu vai usar a lei de Gauss, em simetria. Isso aqui é um fio. Então, qual seria a superfície gaussiana que você desenharia aqui? Você pensaria numa superfície gaussiana cilíndrica, certo? É isso que você vai pensar. Superfície gaussiana, uma superfície fechada, aquela parada toda lá, né? E você sabe do comportamento de um fio como esse aqui, um fio interessante como esse, que o fluxo do campo elétrico é normal a ele. Aqui é onde eu estou interessado. Por que eu não estou interessado no fluxo das tampas aqui? Não é que não exista, mas é que, de uma forma geral aqui, ó, ele se anula, né? Porque tu vai ter um campo para cá e outro para cá. Então, esse é igual a esse, vai acabar se anulando essas contribuições. E o que realmente me importa para a medida aqui em cima é o fluxo de campo elétrico que vem normal ao cilindro, ok? Sim. Muito bem. Bem, eu posso pensar no campo elétrico dessa forma aqui, legal, vou chamar isso de um campo, né, E. Ou melhor, D. Um campinho. Beleza. E esse campinho, ele vem de uma areazinha. Só que como eu estou trabalhando com vetores, usar essa área aí transformaria num problema muito de geometria plana, nada a ver, né? Então a ideia é usar uma característica do cálculo vetorial, que é transformar tudo em vetor, chamar essa coisa aqui de vetor área. Então, em vez de eu falar de área, eu vou falar de um vetor área. Eu defino a área da parada como um dA, né? De área mesmo. E a gente percebe que se eu estou pensando nessa área justamente porque está passando esse campo aqui por ela, e eu pensar em qualquer outra área aqui, seria um desenho idêntico, né? Ou seja, os vetores campo elétrico e área
de qualquer ponto do meu cilindro, eles são sempre paralelos, ok? Se pensar aqui, vai acontecer a mesma coisa, aqui vai acontecer a mesma coisa, são sempre paralelos, beleza? Beleza. Guarde essa informação na mente. Por quê? Porque quando a gente vai pensar na lei de Gauss, isso aqui é coisa dada, né? Tem toda a teoria lá que tem isso aqui, eu não vou te apresentar isso de novo. Eu só quero te deixar algumas coisas claras, né? Pelo primeiro lado direito aqui, que é mais banal. Essa carga é a carga envolvida na superfície gaussiana. Ou seja, no nosso caso, é toda a carga desse fio. Sim. Ele chamou de Q, né? É daqui. Epsilon zero é a constante do vácuo, nada demais. Agora, isso aqui é bem interessante, porque tem que lembrar que a integral é o somatório, né? É a soma de todos os produtos escalares de campo elétrico com vetor área. Então tem ponto aqui, tem infinitos, né? Tu vai somando todos eles. Vai somando todos os iguaizinhos a isso aqui que tem em toda a nossa querida distribuição de carga aqui. E em todas elas, devido à simetria do problema, o campo elétrico é paralelo ao vetor área. Só que isso aqui é um produto escalar. Se tu lembrar lá da geometria analítica, tenho certeza que você fez essa matéria aí no Cefet, você vai lembrar que o produto de dois vetores, produto escalar de dois vetores, é o produto dos módulos deles, ok? Vezes o quê? O cosseno. Isso. Só que o cosseno aqui, em todos os vários infinitos campinhos e areazinhas, é zero, porque eles são paralelos. E é só por isso que a gente usa simetria, que a gente resolve a lei de Gauss, né? A lei de Gauss ela vale sempre, em 100% dos casos, é uma lei da natureza, não é a lei da gravidade, talvez até mais fundamental que a lei da gravidade. Mas a gente não usa ela em todos os problemas porque nem sempre tem esse cosseno de zero aqui. Tá bom? Então a gente está resolvendo isso aqui porque é o cosseno de zero, então as coisas se simplificam bastante. Se há o cosseno de zero sempre, eu posso passar o campo elétrico para fora, porque ele é constante. E eu vou me preocupar então apenas com a integral de todas as areazinhas. Daí ficou bom, né? Porque eu sei qual é a área de um cilindro. Uma vez que a minha superfície gaussiana é um cilindro, e grave o que eu vou falar agora, pelo amor de Deus, tem que falar isso para o teu professor. Isso é a superfície gaussiana. Essa lei é tipo a lei da relatividade geral do Einstein. Porque de um lado eu tenho física, aqui, física, eu tenho física desse lado, e desse lado eu só tenho matemática, se parar para pensar. Porque isso aqui é um fluxo de algo que pode ser entendido matematicamente apenas. Então, de um lado geometria e do outro física, é incrível. Essa lei é tão bonita. Beleza, e tu sabe qual que é a área de um cilindro? De cabeça assim eu não lembro. Ô louco, velho, mas tu tá concordando com tudo, eu tava até me sentindo mal aqui de parecer que eu tava falando... Não, mas... Não, mas assim, questão de área, essas coisas todas é o que me pega. Analítica eu sou de boa, mas espacial pra mim é o que pega. Tá bom. Bem, um cilindro, tu vai concordar comigo que é uma... É porque eu tenho aqui na cabeça, mas eu fico com medo de falar, entendeu? Rapaz, mas não tenha medo de mim, tenha medo do teu professor lá, eu não te dou nota. Cara, eu vou te tratar que nem uma moça se tu pedir, contanto pague. Relaxa, velho. Mas é porque, vamos dizer assim, o medo da matéria em si de geometria espacial. Ah, saquei. É porque, tipo assim, todas as provas têm concurso, a matéria que eu pior fui foi de espacial. Então, é um medo já recorrente assim já. Saquei. Bem, sabendo que o lado esquerdo, sabendo que essa integral aqui é a área da gaussiana, a área dela, né? Então você tem que pensar como calcular a área de um cilindro, porque a nossa gaussiana é um cilindro. Bem, como é que eu penso a área de um cilindro? Bem, um cilindro é uma circunferência aqui, né? Ok? Então tem uma circunferência aqui e eu vou somando circunferenciazinhas aqui. Eu falei circunferência, não círculo. Porque se eu estou preocupado com a área, eu estou preocupado, assim, grosso modo, só com a medida da casca, né? E não do volume todo. Então, para isso, eu preciso saber qual é o perímetro
de um círculo, porque eu vou somar todos esses perímetros que tem aqui de uma ponta a outra da minha gaussiana. Ok? Bem, o perímetro de um círculo você sabe que é 2π, R, né? Sim. 2πr. Beleza. Bem, vou colocar R aqui. Só que não é só isso, porque não é só um círculozinho, são infinitos. E esses infinitos circunferenciazinhas são dados justamente pelo comprimento 2L, esse tamanho 2L da nossa gaussiana em específico. Tá bom? Então, com isso, você tem a área de um cilindro. Se quiser calcular a área de um cilindro, agora tu sabe. É a base vezes a altura, basicamente. Né? Ou seja, o perímetro da base vezes a altura. Tá bom? Com isso, tu consegue até calcular. Bem, pensa comigo, né? Pega um cilindro e abre. Não vai dar um retângulozão? Isso aqui é a área de um retângulo, né? Base vezes a altura. Beleza. Muito bem, muito bem. Agora a gente tem que pensar o seguinte, meu caro. Esse Q aqui, né? O professor Mas não aqui a fala. gente deveria Diga. definir ali o de onde até onde, não? Não, para a superfície gaussiana não. Ah, tá. Até porque tá bem claro aqui, uma vez que eu tenho que pegar a carga de todo o minha barra, eu já sei que é 2L e acabou. Ah, O bom sim, da não, beleza. gaussiana é isso. O bom da integral da gaussiana é que tu não precisa se preocupar em resolver a integral de fato, porque é sempre áreas que tu conhece. Área de uma esfera, área de um cilindro, área de uma placa retangular, tá ligado? De um cubo, entendeu? Então, aqui tu De não vai boa. resolver a integral de fato. Às vezes tu resolve o quê? Mas não vai ser o caso neste momento. Tá bom? Qual vai ser o caso neste momento? Né? Aqui vai ser uma questão de estética a resposta. Eu vou fazer do jeito que eu acho que o teu professor quer. Mas ao mesmo tempo que eu acho que ele quer desse jeito, ele não escreveu nada sobre isso no enunciado. Bem, não de forma explícita, mas ele escreveu de forma implícita aqui, ó, uniformemente eletrizadas. Claro. Significa, né, aquilo que estava no desenho agora há pouco, né? Tanto nessa barra quanto na outra, esse dq aqui é um lambda dx, ou dl, né? Ali minúsculo. Muito bem. Então, bem, carga está aqui, mas eu sei que carga pode ser escrito então como a densidade vezes o tamanho do objeto. Neste caso é 2L, certo? Então eu vou fazer isso aqui. Em vez de escrever Q, eu vou escrever lambda, que é essa densidade uniforme de carga, vezes 2L, dividido por ε0. Agora, olha só que coisa bonitinha. Olha que coisa bonitinha. Tem 2L dos dois lados, né? Isso é uma coisa comum a todos os problemas de cilindro. Note isso e que fique bem claro, que diga isso na hora do problema, que o professor vai adorar. O comprimento do cilindro barra fio nunca importa para obtenção. Nunca é meio forte. Em geral, não importa na obtenção do campo elétrico, beleza? Beleza. Beleza. Agora que ficou show de bola desse jeito, nós temos que esse campo, que eu vou chamar de campo Y, tu já vai entender por quê, talvez tu já até saiba, é lambda dividido por 2π ε0 R. Que é R, né? Eu talvez não deixei isso muito explicitamente claro, mas R é sempre a distância que eu estou medindo o campo. Então, se eu colocar aqui, por acaso eu quero medir o campo aqui, essa distância aqui, ó, o fio aqui, até aqui, ó, é R. Então a gente sabe qual que vai ter que ser o valor do nosso R, certo? KH. Muito bem. Muito bem. Então, para este caso,
Vamos escrever assim. Para o nosso caso, sabemos que R é H. Sendo assim, nós temos o seguinte. Pô, tua amiga tá quase morrendo, né? Tô preocupado com a menina. Ela falou comigo que tava passando mal, assim, mas foi muito breve, assim. Eu fiquei até com medo, tipo assim, não sabia quem era de fato, se era o senhor ou ela. Que ela falou, ó, passando mal. Aí eu falei, ué, mas quem foi? Foi tu ou ele, tal. É, melhora de qualquer forma para os dois. Eu fui falando com ela, mas Ah, pô, a ela menina. nem contato comigo direito ela tá falando aqui. Pois é. Ela é bem, vamos dizer assim, empolgada em ter aula comigo. Daí hoje ela falou que não queria, eu pensei, meu, o que é isso? Porque da outra vez já não deu pra eu dar aula, porque foi Uhum. muito em cima da hora e tal. Caraca. Então, é isso aí, ó. Sinistro, como diz vocês aí do Rio. Mas vocês vão me dar uns xingão. Nada, de boa. Tá, ó. Esse é o campo elétrico, então, desse fio aqui de baixo também. Uhum, Agora, o campo elétrico daqui, a explicação tá toda lá. Então, eu vou dar uma breve explicação do que já tá lá, beleza? uhum. Beleza. Eu vou. E depois, obviamente, bem, acho que é óbvio para ti que tem que somar os dois campos, né? A contribuição Sim, em sim. x e em y, não é mesmo? Porque a gente quer o campo total que há sobre o ponto. Então, desse fio aqui de baixo, tu vai ter contribuição no eixo y. Né? A gente pode entender essa contribuição aqui. Ó. Esse é o EY. Não tem contribuição em x daqui de baixo. Uhum. E aqui, ó, Já é totalmente eixo X. isso. E aqui é. Eu vou até trocar de cor. Vou pôr rosinha. Esse aqui é o Y. Por causa do DQzinho aqui. De todos os DQzinhos, né? Claro. Uhum. E aqui embaixo, aqui de cima é o EX. Então você vai ter uma soma de vetores como resposta, né? O seu vetor total vai ser um negócio assim. Né? Sim, sim. Vai ser a soma vetorial disso com isso. A gente vai poder dizer coordenada x é isso, coordenada y é aquilo. Que nem a gente escreve normalmente lá em geometria, né? Geometria analítica. 2 e 3. Esse aqui a gente sabe que é o x e que é o y. Então tu vai pegar as duas equações e vai colocar assim, uma do lado do outro com vírgula. Tá? Agora eu vou falar de novo aqui, só que eu falando, né? Não o que estava no PDF. Uhum. É o mesmo esquema, né? Querendo ou não. Então, bem, eu vou copiar aqui. Eu vou copiar do WhatsApp, porque já está meio Beleza. rasgado demais. Vou pegar aqui rapidinho. Beleza. Não esquece de mandar eu te enviar a parada lá, tá? Tá, pode deixar. Pode ser que a minha explicação não esteja tão condensada como a do bagulho. Então, beleza. Nós temos a lei de Coulomb. Veja que agora a gente vai usar uma outra lei. Então, a lei de Coulomb, ela, bem, ela me fala de, vamos dizer assim, uma forma mais infinitesimal na lei de Coulomb. Ela me fala, então, de uma determinada contribuição, né? Uhum. De um determinado pedacinho de carga. Está a uma determinada distância. Essa distância eu vou chamar de x'. Por quê? Porque eu quero. Mas, na verdade, porque... é que eu chamo de x'? Não, não vou chamar de x'. Vou chamar de r, não. Veja que aqui a gente está preocupado apenas com contribuições em x, né? Porque Uhum. todas as minhas cargas estão no mesmo eixo onde eu quero medir o campo. Então não tem como fazer um negócio assim, tem um campo para cá. Então daqui eu vou ter essa distância e deixa eu só usar o PDF para eu não cometer nenhum erro, não quero cometer erros. Só para eu me apoiar bem, tá?
Não vou cair. Ó, vou usar as mesmas nomenclaturas que tem lá no negócio. A distância aqui da carguinha até o ponto, ele não começa, o ponto de medida, que é o ponto P, ele não dá um nome. Okay? Ele vai dando outros nomes. É o jeito mais apropriado mesmo. Nomes de distâncias relacionadas a determinadas partes do problema. Por exemplo, se eu considero aqui a referência do meu problema, zero em x, eu posso dizer que essa distância até a carga é x', ok? Sim. Então, beleza. Eu vou voltar ali, isso, x'. Então, eu vou fazer essa distanciazinha aqui, x'. Cara, tu tem que tomar muito cuidado, porque para cometer um engano aqui, depois de tanta criação de variável, é muito fácil, tá? Muito fácil. Eu até coloquei um risco onde não devia. Esse é um x'. Já está dado que o tamanho é L, isso é muito bom, não vou precisar reescrever. E a distância do negócio até o ponto, ele chama de L também, mas eu vou diferenciar chamando de XP, distância de X ao ponto. Para não confundir os L's, né? Tem o L que é do tamanho, tem o L que é essa distância que a gente já sabe que é L. Mas que na equação da lei é R quadrado. Bem, é o R, né? Porque lembre-se, a lei de Coulomb, ela é uma equação radial isotrópica. Né? Uma equação que me dá devido a uma distância. A distância de uma carga é um ponto onde eu quero medir. Muito bem. Beleza, então acho que eu já defini coisas suficientes, né? Coisas suficientes. Lembrar também que esse dq aqui, novamente, pode ser escrito em termos geométricos. Lambda o quê, né? Bem, veja que eu tenho que dar um nome para essa variação de tamanho aqui. E eu estou chamando ela de x'. Então, aqui o meu x' é 0, aqui o meu x' é L. Então eu vou, para pegar o comprimento disso tudo, integrar de 0 a L. A minha carga está associada com o tamanho disso tudo. Então eu posso escrever a carga, o valor de carga, coulombs, em função de um tamanho. Bem, então é um tamanho associado com dx'. Uma vez que esse dx', a distanciazinha aqui, for integrada de 0 a L, eu vou ter toda a carga. Muito bem. Estamos de acordo com tudo até agora, né? Sim, sim. Beleza. Então, agora que esse é o caso, eu posso dar uma melhorada nessa equação do campo elétrico. Porque, veja, eu não tenho como integrar ela do jeito que está, definitivamente. Porque eu tenho um dq e um r quadrado aqui. O termo que está variando no meu problema não é o mesmo termo que está para ser integrado. Nota? Para tu resolver um problema de matemática, de integral, tudo que está variando dentro da integral precisa estar variando por meio do mesmo parâmetro. E aqui não é o que está acontecendo. Se é a distância que varia na lei de Coulomb, mas a minha carga ainda não está completa, por isso o diferencial é de carga, eu vou ter que, de alguma forma, unir tudo isso no mesmo parâmetro. Cara, se tu falar isso pro teu professor, ele vai ficar assim, babando, oh, tu tá entendendo tudo mesmo. Porque os caras, velho, na graduação estão nem aí para isso, entendeu? Só que essa é toda a diferença da lei de Coulomb. Por isso que a lei de Coulomb, por mais fundamental que seja, ela é uma lei experimental, diferente da lei de Gauss, ela resolve tudo. A lei de Gauss, ela funciona sempre porque ela é uma lei da natureza, mas ela não resolve tudo, porque as contas são muito difíceis sem simetria. Agora, a lei de Coulomb, por mais chata que seja, ela resolve. Mas tu tem que entender o que é cada parâmetro. Beleza. Muito bem, o legal é que aqui a gente já sabe o que é dq em termos de um parâmetro. Então eu vou escrever aos poucos aqui. dq. Na verdade, eu vou só copiar aqui para não perder muito tempo no e-mail.
eu vou trocar o dq por lambda dx. Daí tu olha para isso e pensa, eu preciso arrumar o r, porque o meu r não é o x'. Né? Note que x' é esse tamanho variando. Ele nada tem a ver com a distância daqui até aqui. Assim, de uma forma geral, né? De uma forma imediata. Obviamente, de forma implícita, ele depende. E é o que a gente vai procurar agora. Eu tenho que escrever r quadrado, a distância de uma carga qualquer até o ponto medido, em função de x'. Ok? Uhum. Beleza. Muito bem. Então, note o seguinte. Eu vou deixar a equação desse jeito aqui por enquanto. Vou pôr ela mais para cá. Note que tem muitas coisas fixas nesse problema, né? Muitas coisas fixas nesse problema. A distância da barra até o ponto de medida é fixa. Da barra. A barra como um todo, ela está parada, ela não está se mexendo. Né? Ela é eletrostática. Parada. E o tamanho da barra também é fixo. Né? Agora, a distância R não. Né? Porque eu vou... Ué, por que eu apaguei aqui no bagulho? Se eu pensar aqui, ó, eu posso fazer de uma outra cor. Isso aqui. Isso aqui é R, ó. Entendeu? Uhum. Isso é R. Porque isso é a distância da carga ao ponto. Isso é R. Mas eu noto que R sempre vai depender de x'. Quanto maior o x', menor o R. Sim. Então existe um vínculo claro aqui entre R e x'. Né? Se eu olhar assim num primeiro momento, né, eu noto que o R ele pode ser escrito como 2L, né? De certa forma, ele pode ser escrito como 2L menos x'. Sim. Né? Uma vez que a distância xp é o próprio L aqui, e o tamanho da barra é L, eu juntei os dois, 2L. Daí ficou R igual a 2L menos x'. E note, então, que quanto maior o x', menor vai ser o R, né? Se o Sim, x' sim. for zero, tu vai ter essa contribuição total 2L aqui. Quando tá falando da primeira carga aqui. Esses detalhes tem que mostrar para o professor, isso vai mostrar confiança no que tu está fazendo. Beleza, então eu consegui reescrever o R em função de x'. E por quê? Por que isso é tão importante? Porque o meu diferencial é x'. Agora você pode integrar. Será que a tua amiga vai criar aula da mesma coisa? Ou o seminário dela é diferente? Acho que é a internet. E velho, tá no mudo, tá? Perdão, desculpa. A dela eu acho que é um pouco diferente. Beleza. Não, não. Pior que eu acho que é igual. Se for a mesma, é uma perda de tempo. É 12 a dela. 12. É. Deixa eu só confirmar aqui Confirma aí. na listagem aqui. Não, não, perdão. A dela é 14. 14, diferentinho, então. 14, isso. Legal, legal. Falei Bem, errado. de toda forma, eu daria a mesma aula, não tem problema. Então tá, então agora a gente tem que resolver uma integral. Então agora vem a parte chata da aula. Você vai resolver essa integral, beleza? Não, que isso, confiança tá abalada. Não importa, velho.
É justamente agora que tem que criar confiança. Tipo, cara, já pensou chegar na Copa do Mundo, o cara nunca tenha chutado um pênalti antes da Copa, daí chega na hora do último jogo, o cara quer chutar um pênalti. Ah, não rola. Então tu chuta o pênalti agora comigo, eu vou te dar um esculacho, como vocês falam, e daí, daí na hora da tua aula vai ficar de boa lá, beleza? Uhum. Então tá, quando tu terminar a integral, tu me manda uma foto, tá bom? Tá. A integral é essa integral toda ela não, né? Ou só dessa do DX? É, só essa aqui está aparecendo aqui, tá? Tá, beleza. Obviamente tem um monte de constante que tu pode tirar para fora, né? Então, Uhum. é o x, beleza. Na hora que tu terminar ou tiver alguma dúvida, fala. Tá, beleza. Não, não fala. Quando tu tiver dúvida, tu não fala. Daí tu tenta resolver mesmo assim, porque na hora da aula ali, tu não vai falar, doutor, tô com dúvida aqui. Então Não, de boa. eu preciso que tu note as tuas dúvidas para chegar lá com confiança.
Eu não sei se estou certo aqui, eu errei. Eu acho que eu posso ter errado pelo sinal. Ah, é, diga. Eu chamei ali o 2L menos x' de U. Claro, isso aí. Aí eu tenho aqui du sobre U ao quadrado, certo? Du sobre U ao quadrado, exatamente. Aí vai ficar 1 sobre U, isso dentro da integral. Aí Não na esquece o integral, sinal, né? O sinalzinho. menos 1 sobre U, perdão. Isso, menos, exatamente. Então, é o sinal que me pega. É porque tu vai ter U ao quadrado embaixo. Para tu, Uhum. pra tu usar a regra do polinômio, da integral do polinômio, tu tem que passar para cima. Né? E a hora que tu passa uma coisa que tem potência positiva, que está no denominador, para o numerador, fica negativo. Uhum. Troca o sinal, para tu trocar o lugar na fração, tu troca o sinal do expoente. Tá? Uhum. Isso. Aí ficou menos 1 sobre 2L. Oh, perdão, isso aí vai ficar menos, então, pelo que o senhor falou, menos, em parênteses, menos 1 sobre U, certo? Certo? Aí vai ficar menos, isso aí, já resolvendo a integral, vai ficar 1 sobre 2L menos x', Uhum. é isso? Tu Aí no colocou os final, limitantes de 0 a L? não, ainda não. Eu ia colocar no final. É bom indicar, né? Que tu está integrando uma integral definida, né? De 0 a L. Mas beleza. Desde o início, né? É. Aí eu no final eu coloquei assim, de U sobre 2L menos x', isso de 0 a L. Uhum. Beleza, tô gostando, é isso aí. Eu errei pelo sinal, não errei? O sinal de menos ali faltou no começo. Sim. Bem, daí aqui você chamou de U, e daí. O problema é que, é que o DU. Não, eu acho que tu estava certo. No final tinha ficado positivo a tua resposta? Ficou Não positivo. estava certo. Porque o teu U é 2L menos X'. Uhum. Então du é igual a menos dx'. Né? Sim. Então tu vai ter uma integral de. Eu vou pôr aqui uma coisa. Né? Menos u du. Menos 2 aqui. Esse menos veio daqui. Tá? Uhum. Da hora que tu integra, vai ficar essa parada toda. O linha, só que menos com menos dá mais. Então vai ficar Sim. maisão, vou colocar um maisão aqui, u a menos 1. Só que tu vai ter que passar de novo para x'. Né? Sim. Então, a gente sabe que o u é o quê, né? Ele é 2L menos x'. exato, daí de 0 a L. Daí você vai Show. substituir, vai ficar bem bonitinha a resposta, né? Vai ficar É. lambda 4 e epsilon 0. Daí 1 sobre L menos 1 sobre 2L. Né? Então, tu Uhum. pode fazer 2 menos 1. Daí vai ficar. Vai ficar assim, ó. Lambda sobre 8π. Por quê? Porque vai ficar 2 aqui e 2 aqui. Uhum. Epsilon 0. Pronto, é isso. É exatamente isso. Aí, Só que isso aqui é o uma dúvida que x, eu né? tenho. Nesse E aí eu tenho que indicar ele como vetor, não? Sim, exatamente. Só que ele é um vetor em x. Sim. É porque na última lista que eu fiz, eu indiquei como vetor, mas eu fiquei com medo de não precisar da indicação, entendeu? Não, precisa sim, porque aqui está falando de um vetor direção. Daí, finalmente, tu
vai somar a resposta que teve em y em x, né? Uhum. Somar as duas e vai escrever como um vetor, né? Eu vou fazer isso para finalizar bonito. Então, pega aqui e vai dizer que o vetor campo elétrico é isso aqui. Assim, eu vou tirar essa parada aqui, porque o primeiro só contribui em x e o segundo só contribui em y. Então, eu coloco assim e campo vetorial, sacou? Aqui é o campo. Agora tu tem que tomar um cuidado na hora que tu escreve teu campo. Né? Tu está considerando o campo para cima positivo? Positivo. Tu está considerando o campo para a esquerda negativo? Negativo. Tá bom? Por quê? Porque apesar dos sinais, é isso aqui que está acontecendo. Sim, sim. Então, o que importa, quando tu está falando na questão vetorial, o que importa para o vetor é o sentido dele. Se tu está vendo que o vetor campo elétrico disso aqui vai ser para a esquerda, então, positivo. Negativo, desculpa. Tá bom? Uhum. Então tá, cara, é o que eu tinha pra hoje. A hora que sair o vídeo aqui, eu já posto no YouTube e te mando o link, tá? Tá, beleza. Vou te mandar a imagem e o PDF, beleza? Aí tu acha que é melhor, tipo assim, todas essas ponderações que a gente colocou, que o senhor colocou